Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou Tainá Mendes, sou professora de História e todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Então, história geral, história do Brasil, personagens históricos, curiosidades e muito mais. Já deixa aqui um comentário, já deixa seu like, me diz o que é que você quer ver nos próximos vídeos. Estou muito feliz que a gente já bateu a casa dos 400 inscritos, mas eu preciso da sua ajuda. Agora vamos embora, rumo aos 500, tá? A gente precisa crescer, então indica para todo mundo para que o canal possa se manter no ar. Conto muito com a ajuda de vocês. Avisos dados, pega papel e lápis, vem comigo que hoje o vídeo tá babado. Hoje é babado forte, hoje é fofoca que não acaba mais. Vem comigo, gente, vambora! Gente, seguinte, a videoaula de hoje é sobre o Henrique VIII, tá? É uma continuação da videoaula passada, por isso que eu tô com o mesmo figurino, tô gravando na sequência. Vai ficar aqui na playlist, né, sobre os vídeos da Inglaterra, né? Então eu tô fazendo aqui vídeos sobre a dinastia Tudor. Vídeo passado a gente falou da Guerra das Duas Rosas, introduzimos a dinastia Tudor falando do governo do Henrique VII e agora a gente vai falar do governo do Henrique VIII, né, que é permeado de babado, confusão, gritaria. Foi uma loucura, gente. O cara teve 6 esposas. Então, vambora. Vamos começar aqui. Tem babado pra caramba. Eu sei que vocês vão gostar. Gente, o que acontece? Primeira dica que eu dou de cara, assistam a série The Tudor. É maravilhosa. Eu assisti há muito tempo na Netflix, mas agora tá disponível na Amazon, tá? E assim, tenho certeza que vocês vão gostar e vão ver todas as tretas, né, que eu vou contar aqui pra vocês agora. Gente, o Henrique VIII, né, ele foi rei da Inglaterra, né, ele era da dinastia Tudor, filho do Henrique VII. Ele nasceu, gente, no dia 28 de junho de 1491 e ele vai morrer no dia 28 de janeiro de 1547. O principal marco dele foi ser o fundador da igreja anglicana. Ele era muito católico antes, tá? Inclusive recebeu várias homenagens, né, por ser tão fiel à Igreja Católica, por serviços prestados, mas vocês já vão saber por que o motivo que ele rompe aí com o catolicismo e vai fundar a Igreja Anglicana, tá, na Inglaterra. Ele ficou conhecido por ter se casado 6 vezes, né, ele teve 6 esposas. E vou falar um pouquinho aqui antes da gente entrar na treta, né, que é o que todo mundo gosta, né, começar aqui a falar dos casamentos dele, né? É importante a gente saber também que ele conquistou muitos territórios, ele se meteu em várias guerras, ele era um ótimo caçador, ele começou a montar criancinha, então ele adorava caçadas. Ele foi um cara, assim, que desafiou o Papa, né? Quando ele rompeu com a Igreja Católica, tá? Ele teve muitas amantes, né? Era um cara viril, super bem disposto, né? Depois que começa a dar ruim pra ele, que ele vai ficando mais velho, doente, gordo, mas enfim, ele foi super ativo aí quando jovem, ele era mó galã, ele gastava muito os cofres públicos, tá? Então, todo o dinheiro aí que o Henrique VII, né, deixou, ele foi gastando pra caramba. Ele tinha pouquíssimos conselheiros de confiança, né? Ele não confiava, né, muito nas pessoas. Ele condenou, gente, diversos súditos à morte. Ele chegou, né, a atacar a França, né, mas depois ele faz acordos diplomáticos, né, acordos de paz, tá certo? Gente, vambora, vamos continuar aqui falando dele. O Henrique VIII, ele vai ter 3 filhos, tá, legítimos. A Maria I, né, que vai ser filha da Catarina de Aragão, primeira esposa dele, que a gente já vai ver. Ele vai ter a Elizabeth, que é filha da Ana Bolena, a segunda esposa dele, e o Eduardo, que é filho dele com a Jane Seymour, tá certo? Então, as 3 primeiras esposas dele, né, que vão ser mãe, respectivamente, aí, dos 3 filhos que ele teve. Gente, vamos embora falar aí do casamento com a Catarina de Aragão. O que acontece? O casamento com a Catarina de Aragão foi o casamento mais longo, durou 24 anos, e foi um casamento, gente, por causa de acordos diplomáticos entre a Inglaterra e a Espanha. A Espanha, na época, era uma nação muito rica, né, muito próspera, e então era interessante, né,
ter esse acordo aí, né? Botar o Henrique para casar com ela. Só que o que acontece? O casamento não foi arranjado para o Henrique. Foi arranjado pro irmão dele, o Arthur. O Arthur que ia ser rei. E o Arthur e a Catarina se casam, tá? Só que com 4 meses, né, de casados, o Arthur morre. E aí o que acontece? Foi mais jogo, né? Segundo os acordos lá que foram feitos, né, na Inglaterra, casar o Henrique, né, o Henrique VIII, que ia ser herdeiro do trono inglês, com a Catarina. Então, assim, ela era muito mais velha do que ele não queria esse casamento, mas ele se casou, então ele nunca gostou dela, nunca foi apaixonado por ela, né? E, assim, ela foi muito humilhada na corte, enfim, a gente vai ver aqui um pouquinho o que aconteceu com ela, tá? A Catarina, gente, ela era muito católica, né? A Espanha era um país extremamente católico. Ela sofreu muito porque ela teve vários abortos, né? Então, assim, ela abortava, aí ela engravidava, o filho nascia 2 dias depois, morria, a gravidez dela era muito difícil, tanto que ela só conseguiu ter uma filha, a Maria I, né? E que foi mulher. Então, assim, isso deixou o Henrique VIII muito frustrado e até com raiva, assim, dela. Gente, o que acontece? A Catarina não dava o filho homem que ele era louco pra ter, entendeu? Era mais velha, ele não gostava dela. Então, assim, ele foi se desinteressando cada vez mais por ela. E nisso ele ficou apaixonado pela dama de companhia dela, por uma mulher chamada Ana Bolena, tá? Guardem esse nome que a gente já vai ver. Só que o que ele ia fazer, né, para se casar com a Ana Bolena, né, numa época que não podia ter divórcio? Ele inventa aí uma treta, começa a inventar um monte de desculpa, né, a falar pro Papa que ela era a mulher do irmão, que não deu o filho homem que ele queria, que ele precisava, enfim, essas coisas assim, só que não vai colar. O Papa não dá o divórcio para ele de jeito nenhum. E aí, o que ele faz? O Papa não dá o divórcio? Tá bom. Então, ele simplesmente resolve não mais ser devoto à Igreja Católica, nem ele, nem a Inglaterra, e ele funda uma nova igreja, que é o anglicanismo, já que ele não conseguiu aí o divórcio. Com a Igreja Anglicana, ele vai ser chefe, né, tanto do Estado, né, da Inglaterra, como chefe da igreja. E assim, ele consegue o divórcio para se casar aí com a Ana Bolena, que ele estava apaixonado. A Catarina, gente, né, nessa situação toda, ela vai sofrer muitas humilhações, ela vai ser expulsa da corte, ela é a filha dela, a Maria I, depois a Maria I volta, tá? Mas ela vai ser expulsa e meses após, né, a anulação aí do casamento, esse divórcio, enfim, ela morre, né, porque, óbvio, ela fica muito triste, né, ela foi muito humilhada, ela não teve um funeral digno de rainha, mesmo tendo ficado casada com ele 24 anos, e ela era uma rainha que foi muito querida, né, pelo povo inglês. Bem diferente da Ana Bolena. Vamos falar agora da Ana Bolena, segunda esposa, né, do Henrique VIII. O que acontece, gente? O povo não gosta dela. Como eu falei, fura-olho, talarica, porque ela era dama de companhia, né, da Catarina. O Henrique VIII, gente, ele não valia nada, tá? Ele tinha tido um caso também com a irmã da Ana Bolena. E a Ana Bolena, gente, ela era sedutora, inteligente, ambiciosa, ela teve boa formação, ela tinha influência política sobre o Henrique VIII, tá certo? E, ao todo, gente, ela ficou amante dele 8 anos, até ela conseguir o casamento. Mas ela falava, não, eu vou me casar com ele. Tanto que ela conseguiu, né? Olha isso. Se divórcio hoje em dia já é difícil, né? É fácil, mas é difícil, dá umas tretas, pessoal briga por causa de filho, por causa de casa, por causa de apartamento. Você imagina numa época que o divórcio não existia, que não podia ter de jeito nenhum. Então, assim, ela foi guerreira, né? Ela ficou ali 8 anos como amante, mas conseguiu o objetivo dela, virou esposa dele. Ela fez muitos inimigos na corte, né? Muita gente não gostava dela e, obviamente, isso não era jogo pra ela. A galera ficava irritada porque ela tentava influenciar, né, o Henrique VIII, né, politicamente. Ela já se casa grávida, tá? E aí ele tá super feliz porque tá achando que finalmente vai ter o herdeiro homem, mas não, ela dá à luz a uma menina, que vai ser Elizabeth, que vai ser rainha, né, também da Inglaterra, né, posteriormente vai ter vídeo aqui no canal, o resumo já tá pronto, né, do governo dela, e é isso. E aí, gente, o que vai acontecer? Depois que ele consegue casar com ela, sabe criança mimada que conseguiu o brinquedo em Jô? Foi basicamente isso que o Henrique VIII fez, tá?
ele foi enjoando dela. Já não tinha mais graça. E ela, gente, há relatos falando que ela era caprichosa, que ela era arrogante, que tinha que ser tudo do jeito dela. Como eu adiantei, ela fez muitos inimigos, né, na corte. Então, assim, ela passou a ficar mal-humorada, né? Então, o casamento deles aí começou a dar ruim, né? Começou a dar rolo. E aí, gente, nesse tempo, o Henrique VIII, ele começa a se interessar pela Jane Seymour, que também, por sua vez, foi dama de companhia, né, das duas. Ela foi dama, né, a Jane Seymour, a gente já vai ver aqui. Mas só adiantando, tanto da Catarina de Aragão como da Ana Bolena. Então, o Henrique VIII já começa a crescer o olho aí pra ela, tá? Pra Jane Seymour. O Henrique VIII fica com tanta raiva, gente, da Ana Bolena, que ele começa a achar que ela era uma feiticeira, né? Que ela envenenou ele pra ele ficar apaixonado por ela e separar da Catarina de Aragão, enfim. Ele fica bolado mesmo com ela. E olha o que ele faz, mesmo sem provas, né, pra ele poder se livrar dela e casar com a outra, porque agora ele já tá de olho na Jane, né? O que ele faz? Ele diz que ela traiu ele, acusa ele de traição, inclusive de incesto. Diz que ela teve um caso com o próprio irmão. Então ela é presa, né, e executada. E olha como que ele é, gente, esse homem que não vale nada. Ela, Ana Bolena, ela foi executada, gente, no dia 19 de maio de 1536, tá? 1536. Aí no dia seguinte, 24 horas depois, gente, ele fica noivo da Jane Seymour, no dia 20 de maio de 1536. E 10 dias, gente, pasmem, 10 dias após a execução da Ana Bolena, tá? No dia 30 de maio de 1536, ele casa com a Jane Seymour. Gente, tem noção? Ele foi bravo, foi tenso, foi terrível. Bom, gente, vamos falar sobre a Jane Seymour? Não vamos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Apresentei aí primeiro um pouco do Henrique VIII, um pouco das duas primeiras mulheres dele, que foi bem atribulado, bem tumultuado, né, aí já esse período, né, casamento com a Catarina de Aragão, com a Ana Bolena. Então a gente vai ter continuação desse vídeo, a gente vai ter Henrique VIII parte 2. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar, né, vamos dar início aí ao terceiro casamento, né, dele, que foi com a Jane Seymour, mas as outras 3 esposas dele, e terminar aí o vídeo falando da morte dele, né, falar um pouquinho do governo dele. É isso, gente. Guarda aí até semana que vem, segura essa curiosidade que ainda vem muita treta, muita confusão histórica, né, muita fofoca que a gente gosta e que eu preparei tudinho, tintim por tintim, não deixei escapar nada pra falar pra vocês, tá certo? Muito obrigada pela atenção, se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, indica pra todo mundo, se inscreve no canal, deixa seu like, suas dúvidas, seus comentários. Beijo grande, fiquem com Deus, ótima semana, bons estudos e até semana que vem. Tchau, tchau!